Boa tarde, galera. Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula de Ciências da Natureza. Quem fala aqui é o professor Moisés e espero que todos estejam bem, ok? Bom, galera, vamos estar entrando aí num novo capítulo. Para quem segue o livro e deve, né, seguir no livro, a gente vai estar aí adentrando no capítulo número 2, que está na página 42, beleza? Então, para você sentir mais firmeza do conteúdo nesta videoaula, já vai abrindo aí o livro na página 42, ok? Então, o tema desse capítulo, o tema-chave é ambiente, como perceber e interagir com este. Então, galera, de antemão, já vou dando uma explicação aqui, né? A palavra ambiente, gente, não é para vocês pensarem em meio ambiente, certo? É uma coisa importante se falar? É. Mas nas próximas videoaulas, a gente vai usar muito esse termo ambiente. Porém, não vai estar relacionado especificamente ao meio ambiente. Por exemplo, se a gente se tratar do ambiente onde estamos, ele vai variar muito. Por exemplo, se você está no seu quarto, o seu ambiente onde você está inserido vai ser o seu quarto. Se você for para fora, sair da sua casa, por exemplo, na rua, o ambiente em que você vai estar inserido vai variar. E você já vai ter um ambiente aí de rua, de casas, de carro, pessoas. Então, este é o conceito da palavra ambiente que vocês têm que pensar daqui para frente, beleza? Quando for tratar de meio ambiente, a gente vai estar usando o termo meio ambiente, beleza? Certo isso? Então, galera, o mais, vamos para a aula. E bom, galera, para dar início à nossa aula, temos como subtema a percepção do ambiente. Todo ser vivo, de acordo com como já estudamos, tem a capacidade de reagir a estímulos. Isso quer dizer que são capazes de perceber e interagir com o ambiente ao seu redor, o externo, e o interno, o que acontece com o nosso próprio corpo. Essa capacidade de perceber e interagir com o meio vai ser diferente para as variadas espécies de seres vivos, que pode depender de muitos fatores. Mas é importante lembrar que organismos simples, como as bactérias, também são capazes de realizar este feito, assim como organismos complexos, como o ser humano. Então, galera, aqui a gente tem uma pequena recapitulação, né, do conteúdo que vimos lá em sala de aula ainda, o primeiro capítulo que estudamos juntos, que tratava, né, das características dos seres vivos, né, e uma delas era exatamente, né, a capacidade de reagir a estímulos. Então, a gente tem noção que, como seres vivos, nós podemos estimular o ambiente e o ambiente pode trazer estímulos a nós. Então isso pode vir do meio externo, que seja o ambiente onde estamos inseridos, ou do ambiente interno, que é o nosso próprio corpo. Que a gente sabe que dentro do nosso corpo acontecem várias reações químicas é, complexos no nosso organismo, certo? E vale lembrar, gente, que essa capacidade de reagir, de perceber e interagir com o meio, ela está em todo ser vivo, independente de que ele seja uma simples bactéria, né, que é considerado o organismo mais simples, por possuir uma única célula, né? As bactérias elas são formadas por uma única célula, então elas são realmente muito simples o organismo dela. Mas é a mesma coisa que acontece com ela, vai acontecer com o ser humano, só que num nível muito mais complexo. Por quê? Porque nós somos organismos multicelulares, pluricelulares. Né? Nós somos formados de bilhões e milhares de células. Isso aí vai criar uma complexidade muito maior se comparado a uma simples bactéria com uma única célula. Beleza? Então temos que, como dito anteriormente, há formas simples e complexas da percepção do ambiente. Nós, da espécie humana, temos uma forma complexa de percepção do ambiente. Como eu disse anteriormente, né, a gente vai ter uma complexidade. Por quê? Bem como a percepção de animais vertebrados, o que isso quer dizer animais vertebrados é que tem vértebra, ou seja, tem a coluna vertebral e, propriamente dito, né, o sistema nervoso. Continuando, onde os estímulos e as informações do ambiente são captados pelos órgãos dos sentidos e encaminhados para um complexo centro de processamento, o sistema nervoso. Então, o que esse trecho na nossa direita, né, o segundo trecho, né, abaixo, está nos dizendo?
que o nosso organismo ele precisa de receptores, que seriam aí os, como está dizendo ali, né, os órgãos dos sentidos, que eles fazem o quê? Eles captam as informações do ambiente, né? Aí no caso vai ser o ambiente externo e interno, independente, beleza? Esses receptores recebem as informações através das células, eles vão mandar essas informações para o sistema nervoso, propriamente dito para o nosso cérebro. O nosso cérebro aí vai ser o nosso complexo centro de processamento, que recebe o nome de sistema nervoso, né, que já engloba mais coisas. Mas quem vai dar as reações, as respostas, é o nosso cérebro, beleza, galera? Onde serão recebidas, interpretadas e assim, como consequência, irão reagir a tal percepção. Ou seja, irão, irão reagir a tal percepção. Irão fazer o quê? Irão criar as respostas, galera. Porque lembra, as respostas são processadas, interpretadas e realizadas somente no nosso cérebro. Quando o nosso cérebro processa, interpreta aquela informação e cria a resposta, só aí ele manda a resposta para o nosso organismo, que aí ele vai reagir àquilo que está nos estimulando. Beleza? Então a gente tem aí que o meio interno e o externo proporcionam uma grande variedade de sensações, ou seja, uma grande variedade de estímulos. Sim, galera, tem tipos de estímulos e tem aqueles devidos tipos de receptores. Para cada estímulo, para cada tipo de estímulo, haverá um tipo de receptor no nosso organismo, beleza? Continuando, que são percebidas graças ao nosso sistema nervoso e aos nossos órgãos dos sentidos. Esses últimos, os órgãos dos sentidos, né, captam informações do meio para que elas sejam levadas até o sistema nervoso central, onde ocorrerá a produção de respostas, que poderão ser voluntárias ou involuntárias. Cada órgão do sentido está adaptado a responder a um único e um determinado estímulo e possui receptores sensoriais capazes de transformar esses estímulos em impulsos nervosos. Então, galera, como eu disse, para cada tipo de estímulo haverá um tipo de receptor, beleza? A gente vai estar estudando aí os tipos de estímulos, né, que o ambiente vai nos proporcionar e como nosso corpo vai reagir a ele. Qual vai ser o receptor que vai ser utilizado naquele determinado momento, certo? E como estamos falando de órgãos dos sentidos, que a gente viu que eles que vão captar as informações, a gente vai começar a estudar quais são esses órgãos e quais os sentidos que eles vão ter no nosso corpo. O primeiro órgão é o nosso olho, que tem o sentido aí da visão, beleza? Na nossa foto direita temos a visão do nosso olho externamente. E aqui a gente vai começar a listar aqui alguns componentes externos, né, que são que é importante a gente saber quais são eles e as suas funções, beleza? Primeiro componente que a gente tem aí é a nossa sobrancelha, que para alguns, né, pode pensar, a sobrancelha é para se tirar, deixar fininha, deixar daquele jeito lá, tal. Não, galera. A sobrancelha ela tem uma função muito importante, que é a de proteger o olho do suor. Já imaginou todo aquele suor que sai da sua testa indo em direção ao seu olho? Você iria ter esse suor iria prejudicar a sua visão. Você ia ter que ficar limpando constantemente o seu olho, porque como a gente vive num ambiente basicamente quente, a gente fica suando muito. Então isso seria muito prejudicial ao nosso cotidiano. Entende? E por que isso não acontece? Não acontece porque a sobrancelha ela redireciona esse suor para as laterais do nosso rosto, fazendo com que eles não passem direto e cheguem aos nossos olhos. Beleza? Essa é a função da sobrancelha. Segundo componente, temos aí as pálpebras, que tem a função de evitar a dessecação, ou seja, evitar que os olhos fiquem ressecados. A gente sabe que os raios solares eles são prejudiciais aos nossos olhos em muitos fatores, e um deles é a ressecação, dessecação, né? Que eles vão fazer com que aquele líquido que envolve o nosso glóbulo ocular
se evapore, deixando ali deixando-se ele ressecar. Isso é altamente prejudicial ao nosso olho, beleza? Ele precisa ter aquela parte gelatinosa, né, que a gente vai estar estudando depois, intacta, beleza? Para que não sofra de ressecação, beleza? E as pálpebras estão aí para isso. Terceiro componente, os nossos cílios, outro componente de proteção. Aí é uma proteção mais física, né? Porque do que ele vai proteger o nosso olho? De coisas pequenas, de grãos pequenos. Estou falando aí de poeira, aquelas poeiras de areia bem grandes assim, né? Você pode perceber que quando uma poeira vem na nossa direção, nós fechamos, automaticamente a gente fecha o olho. Mas a gente fica com um pouco dele aberto, frechazinha, né? E por que a gente consegue fazer isso? É justamente por causa dos cílios. Eles não vão permitir que os grãos entrem naquela fenda que fica no nosso olho. O nosso olho fica fechado fica bem pouquinho aberto. E ali os grãos só não entram por conta dos cílios, que eles vão ficar presos nos cílios. Beleza? Quarto componente é a nossa íris, que a princípio, né, ela não tem uma funcionalidade agora, beleza? Mas para a gente teorizar onde e localizar ela, basta lembrar que ela é a parte colorida do corpo, do olho. E é definida geneticamente, ou seja, essas cores elas são definidas pelos nossos pais ou pelos nossos avós, dependendo da árvore genealógica, beleza? E para finalizar essa parte do olho externo, temos a pupila. E bom, galera, aqui a gente tem um componente muito importante. Atenção para esse componente. É o orifício que regula a entrada da luz, podendo se dilatar ou se contrair, dependendo da quantidade de luz no ambiente. Então, galera, nós sabemos que a visão, o órgão do sentido, né, o olho, ele só funciona ao estímulo que tenha luz. Deu para entender isso? O olho ele não vai funcionar se tudo estiver escuro. Ele só capta os estímulos quando esses têm luz neles ou refletem luz. No caso, o Sol é um emissor de estímulos por ele ter luz. E o ambiente que estamos, eles refletem luz. Então eles estimulam do mesmo jeito, beleza? Ele vai regular a entrada da luz. Lembra, a gente já vem estudando sobre isso. A nossa pupila ela se dilata, ficando maior quando há falta de luz. Porque quando há falta de luz, a pupila se dilata, abrindo-se, ficando maior, para que entre mais luz, fazendo com que a gente consiga enxergar até mesmo no escuro. Beleza? Quando o ambiente muda, né, fica muito iluminado, uma luz assim prejudicial, a pupila vai se contrair, vai diminuir o seu tamanho. Ela não vai deixar que entre tanta luz dentro do nosso olho, beleza? Então a função dela realmente é de regular a entrada, beleza? Se vai entrar muito ou se vai entrar pouco, certo? Isso vai depender do ambiente em que estamos inseridos e da quantidade de luz que há nele, beleza? Finalizado essa parte externa do nosso olho, nós temos que entrar aqui na parte interna do nosso olho. E já temos aí de antemão alguns componentes internos da nossa foto, né? Podemos ver aí que há um número maior de componentes se comparados aos componentes externos do nosso olho. E bom, galera, o nosso tempo dessa videoaula já está chegando ao fim, beleza? Então não vai dar tempo de explicar todos esses componentes nesse tempo que nos resta, que é basicamente em 1 minuto, né, que é o tempo limite do YouTube, beleza? Então vou estar passando ainda essa semana um complemento desta videoaula. É importante que vocês terminem essa videoaula, esta que está terminando agora, e partam logo para o complemento, beleza? Para não perder o foco e não perder a concentração do conteúdo, beleza? Não perder o ponto, né? O caminho do conteúdo, beleza? Que a gente vai finalizar o sentido da visão nesse slide. Ele é o último, certo? Então, na aula complementar, vou estar só finalizando as partes internas do nosso olho, ok? Então, galera, terminou esse vídeo de aula, partiu para o complemento, ok? Nos vemos lá. Valeu, galera. Até a próxima.